Olá, pessoal. Então, hoje nós chegamos ao nosso 12º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então, dando continuidade àquela temática que nós estamos vendo, sobre a mediunidade, sobre a importância que a espiritualidade amiga tem, porque é a espiritualidade amiga que faz todo o controle do nosso trabalho, que prepara o trabalho mediúnico muito antes que nós cheguemos ao nosso trabalho. Então, esse capítulo se chama Psicofonia Consciente. O que é mediunidade de psicofonia? É a mediunidade através do qual, é a que é mais utilizada, inclusive, através do qual o espírito se conecta ao médium através do pensamento e ele consegue transmiti-lo. O espírito transmite através do pensamento e o médium transmite através da palavra, da fala. Então, é um tipo de mediunidade que é muito mais fácil para que a gente consiga se comunicar com a espiritualidade, consiga dialogar, consiga então realmente receber aqueles ensinamentos. Vocês viram no capítulo anterior, no capítulo 11, onde a Sueli nos traz os tipos, as mediunidades raras. Então, são médiuns, espíritos de escola, que deram comunicações, mensagens, onde a forma dessa comunicação houve a interferência desses espíritos para que conseguissem sintonizar tanto o Chico Xavier quanto o Divaldo, para que eles pudessem então receber esses espíritos, a mensagem. No caso do Divaldo, ele teve a interferência da Joana de Ângeles, que então equilibrou, ela recebeu a comunicação de Teresa d'Ávila e ela transmitiu ao Divaldo. Então são os tipos de mediunidade, de comunicações raras, e a maioria dos casos, nos trabalhos mediúnicos, são mediunidades para o tratamento de sofredores, de espíritos que estão influenciando outras pessoas em processos de obsessão. Inclusive, a Sueli Caldas, ela fala muito do processo obsessivo. E neste capítulo, então, ela vai trazer para nós mais um pedaço do livro nos domínios da mediunidade, onde nós vamos encontrar a médium Eugênia. E ela vai dar passagem, então, a um espírito obsessor que está obsediando uma pessoa que procurou a casa espírita, porque essa pessoa, a vítima da obsessão, estava muito fraca, muito frágil, sem energias. E aí esse espírito era um espírito que houve relacionamento com essa pessoa, eles tiveram um relacionamento, e ele então hoje ele depende das energias dela e ele acabou se conectando a ela nesse processo obsessivo pela sintonia de pensamentos, pela sintonia de emanações fluídicas. Então ele se conectou a ela e tal era o processo de simbiose, né? Aquela dependência dele em relação a ela, que esse processo já estava durando 5 anos. E ele absorvia os nutrientes dos alimentos que a pessoa encarnada estava ingerindo. Então ele se aproveitava de todos esses nutrientes. E a vítima, essa mulher, ela estava então cada vez mais enfraquecendo, porque ele sorvia aqueles nutrientes, então ela não conseguia absorvê-los em seu organismo. Então vejam que situação que pode chegar a um processo obsessivo. E então ele é recebido nesse grupo para dar a comunicação. E aí a Sueli traz um trecho do livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é o momento em que, como é que acontece essa conexão, né? Como é que aconteceu esse processo da mediunidade de psicofonia. Então ele coloca aqui, notamos que Eugênia, alma, né, encarnada, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros.
enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se. Então, até para nosso esclarecimento, que ainda tem aquela. Muitas pessoas acham que a pessoa incorporou, deu passagem, entrou no corpo da pessoa encarnada. Não, essa comunicação é psíquica, através da mente. E o espírito fica, então, ao lado do médium, transmitindo as suas emanações fluídicas através do pensamento para que ele possa então se comunicar. E aí, quando trata-se de processo obsessivo, o dialogador vai então conversar, vai tentar esclarecê-lo para que possa então encaminhá-lo. E a outra questão que a Sueli trata nesse capítulo, a importância do controle mediúnico que o médium deve ter, já que ela distingue 3 tipos de mediunidade, que é a mediunidade de psicofonia inconsciente, que é aquela onde o médium ele não consegue, ele não se lembra da comunicação, inclusive ele costuma até mudar a inflexão da voz. Então ele não tem domínio da comunicação. Tem a mediunidade semiconsciente, ele se recorda de fragmentos da comunicação e ele tem parcial domínio do seu corpo no momento da comunicação. E nós vamos encontrar então a mediunidade de psicofonia consciente, aonde o médium, o transe é superficial e o médium, neste caso, transmite com seu próprio vocabulário o pensamento do comunicante, mantendo a consciência do que ocorre. Essa situação, diz a Sueli, que é muito interessante, porque o médium não perde o controle do seu equipamento mediúnico, que é o seu corpo. Se ele estiver consciente, ele vai dominar, ou ele vai afastar o espírito, dependendo da situação. E aí ela coloca, então, a importância do controle mediúnico, né? Ele não pode perder a autonomia nem a sua autoridade e soberania sobre o corpo emprestado. A outra individualidade, esse outro espírito, que o manipula. O corpo é de sua inteira responsabilidade. Somente através do seu perispírito pode a entidade desencarnada atuar sobre o mesmo. É interessante que esse controle se mostra na nossa lida mediúnica, porque muitas vezes esses espíritos, que são espíritos malfazejos, eles vêm com um intuito muitas vezes de proferir palavras de baixo calão, de bater na mesa. Então, se o médium não tiver um controle do seu corpo, ele vai se deixar levar pela vontade do espírito. Então, por isso é muito importante que o médium tem esse controle mediúnico. Outra questão que a Sueli coloca nesse capítulo, que é a passividade seletiva, que o médium tem condições, então, de selecionar, que é mais ou menos isso que a gente está falando, o que ele vai falar, o que ele vai transmitir. E ela cita, então, para o nosso esclarecimento, o Hermínio de Miranda, que diz o seguinte: precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade, que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar pelo comunicante, ao ponto de este forçar a sua passagem com qualquer tipo de material. Então é importante, quando a gente fala da importância da educação do médium, ele vai, com o tempo, adquirindo essa capacidade de controle, de ser seletivo com as emanações, com as fluidificações, e o que ele permite que os espíritos façam e falem através do seu corpo. Então é muito importante a lição da Sueli Caldas, e até ela coloca, né, ela cita no final do livro, a mediunidade de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tinha uma mediunidade fantástica. Ele que viveu de 1880 a 1918, apenas 38 anos, ele tinha uma mediunidade extraordinária, dentre outras que ele tinha, que era a possibilidade de se afastar do corpo
para ir para outros lugares, maiores de muitas distâncias, a ponto dele estar em um país e o seu espírito ir para outro país, saber o que estava acontecendo naquele local e voltar e falar para as pessoas. Então, o Eurípides, inclusive situações memoráveis, históricas, ele tomou parte da situação e ele então depois veio falar para as pessoas o que havia acontecido, porque o seu espírito estava lá. Então, uma mediunidade em comum que Eurípides tinha, mas que não são orientadas para que os médiuns a pratiquem. Então, por isso, o Eurípides era um espírito realmente de escola. Então, nós vamos parando por aqui. Amanhã nós vamos para o nosso 13º capítulo. Quem está gostando, quem está lendo, coloque os seus comentários. E também assinem o nosso canal. Até amanhã.